Olá, irmãos. Você sabia que tem pessoas que pensam que pode enganar Deus? Imagina a pessoa tentando enganar Deus, mas a Deus ninguém engana. Nós podemos consultar a palavra do Senhor, a palavra de Deus, e ver o que aconteceu com Jeroboão, aquele rei ímpio, que praticamente tinha levado Israel ao caminho da idolatria, colocando 2 bezerros, um em Dan e outro em Betel. E o que acontece é que no texto de 1 Reis, capítulo 14, versículo 18, nós vemos aqui uma profecia do profeta Aías sobre Jeroboão, naquela ocasião em que Jeroboão, o rei de Israel, ele manda que a sua mulher se desfaça e ali ela se fizesse passar por outra pessoa, a fim de enganar o profeta Aías. Porém, o profeta Aías era um homem de Deus e não se deixou ser enganado, porque Deus veio em seu favor, agiu em seu favor, e aí o Senhor desmascarou aquela farsa montada com Jeroboão e a sua esposa, porque o seu filho tinha ficado doente. Ele queria então que o profeta, aquele mesmo profeta que no 1 Reis, capítulo 11, versículo 29, tinha profetizado que o Senhor Deus iria dar as tribos do norte para 10 tribos para Jeroboão. Ele achou que esse profeta, que iria profetizar a seu respeito, uma profecia boa, uma profecia que viesse a agradá-lo. Então, o que acontece é que isso está em 1 Reis, capítulo 14, versículos 1 a 18, que começa assim: naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Então, o filho de Jeroboão, provavelmente seria seu sucessor, ficou doente. Aí Jeroboão aqui, ele chama sua mulher e diz assim: e disse Jeroboão a sua mulher: levanta-te agora e desfaça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre este povo. Então ele manda que sua mulher vá à procura do profeta Aías, aquele mesmo profeta que tinha profetizado acerca de que o Senhor daria as tribos, 10 tribos para Jeroboão. E ele diz assim: toma na tua mão 10 pães e bolos e uma botija de mel, e vai a ele. Ele te declarará o que há de suceder a este menino. Então manda ele levar presentes para o profeta de Deus. O versículo 4 diz: e a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou e foi a Siló, e entrou na casa de Aías, e já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Então Aías, com a idade já avançada, não enxergava. Só que Deus agiu em favor de seu profeta. O que é que Deus faz? Deus vendo esta farsa montada por este idólatra rei Jeroboão, mais a sua mulher. Aí o Senhor revela este plano macabro, podemos dizer, esse plano ardiloso deste rei idólatra. O versículo 5 diz: porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim lhe falarás, e há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. Então a questão do fingimento aqui. Então, seja um crente fiel, seja um crente sincero, não use máscara, seja crente na igreja, seja crente no mundo, na sociedade, em qualquer lugar. Você é um crente, você não precisa de máscara, você não precisa de subterfúgio, você não precisa mentir. Seja crente, seja fiel ao Senhor, em qualquer circunstância. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: entra, mulher de Jeroboão. Deus já tinha revelado a ele: por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Então ele tinha uma palavra que não era uma palavra agradável, não era aquela palavra boa que Jeroboão esperava. E diz assim o texto: vai e diz a Jeroboão: assim diz o Senhor Deus de Israel, visto que te levantei no meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e a ti tu dei, e tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos, e que andou após mim com todo o seu coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Então está aqui o Senhor relembrando o que Deus tinha feito, através de Jeroboão. Tinha dado a ele aqueles reinos, tinha dividido o reino para dar 10 tribos para que Jeroboão reinasse. E ele continua: antes tu fizeste o mal pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses de imagem de fundição, para provocar minha ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Então Deus aqui revela o desprezo que Jeroboão tinha feito ao aderir à idolatria, ao invés de cultuar o verdadeiro Deus.
E aqui vem a sentença, né? Vem a sentença, começa então a sentença no versículo 10. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo homem, até o menino, tanto o escravo como o livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que todo se acabe. Então Deus começava aqui então já a sua justiça sobre a casa deste rei idólatra. E ele diz mais: quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Então veja que sentença, que palavra dura, porém é a palavra do Senhor ao rei Jeroboão. Tu, pois, levanta-te e vai para a tua casa. Aqui já é o profeta, já sendo usado por Deus, continua sendo usado por Deus, e disse para a mulher de Jeroboão: tu, pois, levanta-te e vai para a tua casa. Entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. Então a sentença já começaria pela morte do menino, filho de Jeroboão. E todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. Então somente este menino é que teria um sepulcro, podemos dizer, um enterro, um sepultamento digno. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia, mas que será também agora. Está falando aqui sobre Baasa, né? Aquele rei que a gente vê em 1 Reis 15, 27 a 30, que ele mataria todos os descendentes de Jeroboão. O versículo 15 diz: também o Senhor ferirá Israel como se move a cana nas águas, e arrancará Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais, e o espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus bosques, provocando o Senhor a ira. Então Deus estava aqui vaticinando acerca da deportação de Israel das 10 tribos para o cativeiro na Síria, lugar de onde jamais eles retornaram. Então está aqui já profeticamente profetizado aqui o castigo. Tudo começou por causa de Jeroboão, esse rei idólatra. O versículo 16 diz: e entregará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. No versículo 17 aí vem o cumprimento da palavra. Então a mulher de Jeroboão se levantou e veio a Tisa. Chegando ela ao limiar da porta, morreu o menino, ou seja, se cumprindo a palavra do Senhor de que o menino morreria. Versículo 18, aqui novamente o cumprimento da palavra do Senhor, onde vemos o sepultamento digno do filho de Jeroboão. E o sepultaram, e todo Israel o pranteou conforme a palavra do Senhor, a qual dissera pelo ministério de seu servo Aías, o profeta. Então aqui está a palavra. Qual a lição que fica para nós? É que sejamos verdadeiros. Nós não precisamos de forma alguma usar máscara, nos disfarçar para alcançar o favor de Deus. Deus conhece nosso coração, Deus conhece nossa vida. Seja íntegro, seja fiel, procure servir a Deus na sua inteireza de vida espiritual. Que Deus lhe abençoe.